Amados irmãos, boa noite, graça e paz. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui com vocês, louvar a Deus pela vida de cada um, especialmente ao meu irmão Daniel, grande amigo, irmão muito piedoso, ao reverendo também, aqui os irmãos do conselho, os presbíteros. Sou muito grato a Deus por estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho aqui, já fui muito bem recepcionado ali na frente, logo me ofereceram um café, e quando me oferece café, já me ganha. Então, para mim, irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite e partilhar a mensagem do Evangelho para nós sermos edificados nesta noite. Com isso, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. O Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 6. Como o nosso irmão Daniel já colocou, eu sou da 4ª Igreja de Carapicuíba. Além de seminarista, também eu sou presbítero lá, pela graça de Deus. Temos aí estudado a palavra, né? Passado um tempo aí dedicado ao seminário, e com a ajuda de Deus nós temos crescido na graça e no conhecimento. Então, de fato, irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês. João capítulo 6, 22 ao 40. Faremos a leitura da santa, inerrante, infalível, autoritativa palavra de Deus. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais me visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aqui, queridos, a leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Santíssimo Deus, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua santa e poderosa presença. E nós suplicamos, ó Deus, a Tua bênção sobre nós neste momento, a fim de entendermos a Tua poderosa palavra. Fale, ó Deus, ao nosso coração, como o Senhor já tem falado aqui. Te agradecemos, ó Deus, por ontem, te agradecemos por hoje também, e te louvamos, ó Pai, porque temos a oportunidade, nesta noite, de ouvirmos a Tua voz mediante a exposição da Tua santa, inerrante e infalível palavra.
Ó Deus, nós suplicamos a tua bênção sobre nós. Sê conosco, ó Pai, na direção de tudo, a fim de entendermos o que a tua palavra tem para nós. Esta é a nossa oração e pedimos humildemente, no nome santo, precioso, bendito de Jesus Cristo. Amém. Avivamento é o tema de hoje. Quando nós falamos de avivamento, não tem como não lembrarmos dos grandes feitos do passado, os grandes vultos, os grandes homens de Deus. Quando falamos em avivamento, nós logo lembramos do país de Gales, onde um homem chamado Ivan Roberts, em 1904, pediu a Deus que desse um avivamento no seu coração, bem como na sua cidade. E Deus respondeu à oração daquele homem. A biografia desse homem diz, os estudiosos, que naquela época, quando aconteceu o avivamento, os bares se fecharam, os prostíbulos se fecharam, os pecadores se arrependeram dos seus pecados. E houve então conversão em massa. Muitas pessoas se acotovelavam para ouvir os sermões. Diz a biografia que nos bares, quando iam beber e ali festejar, tamanha era a convicção de pecado que eles tinham, que eles deixavam, eles abandonavam simplesmente a bebida por conta daquele poderoso avivamento. Não tem como também lembrar, meus irmãos, do ocorrido, talvez, acredito eu, que todos aqui conheçam, o famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. A biografia diz que Edwards, cheio do Espírito Santo, iluminado por Deus, após ter passado muitas horas em oração, clamando a Deus para que a mensagem, de fato, fosse uma mensagem direta ao coração dos seus ouvintes. Ele se dirigiu ao púlpito e as pessoas diziam que o semblante dele era semelhante a de um anjo, devido à tamanha convicção que ele tinha. A sua oratória era, de fato, impactante. E Edwards, ele trazia ali a mensagem de exortação ao povo, chamando o povo ao arrependimento. A biografia diz que, em algum momento, um dos ouvintes saíram do banco e foi até o púlpito e sacudia Edwards, dizendo: Senhor Edwards, pare, não vamos suportar. Alguns grudaram na coluna do templo, achando que o chão ia abrir e engoli-los vivos. Tamanha era a convicção de pecado. Alguns, gemendo no chão, começavam a chorar, gritando: salva-me, ó Deus, salva-me, ó Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para essas histórias, essas biografias, eu acredito que hoje, no cenário brasileiro, talvez mundial, nós não temos visto mais a convicção de pecados. E quando nós tratamos sobre avivamento, não é comum a gente ver muitos moveres em título de avivamento. Mas o que de fato é avivamento? Por que precisamos de um avivamento? Como evidenciar um avivamento? Por isso, o tema de hoje do sermão é as evidências de um verdadeiro avivamento. As evidências de um verdadeiro avivamento. O texto que nós lemos aqui é um texto muito conhecido, certamente você já ouviu muito sobre esse texto, já deve ter estudado. João capítulo 6, onde Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes. E os irmãos devem considerar que todos os sinais que Jesus operou, todos os milagres que ele fez, foi com um princípio, uma lição. Quando Jesus curou o cego de nascença, o que ele diz? Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, o propósito de Jesus fazer e operar qualquer milagre é para mostrar um sinal maior e apontar para ele mesmo. Por isso que o sinal que ele fez, essa transformação ou multiplicação de pães, era para mostrar de fato quem ele era. E por isso, meus irmãos, aqui no texto nós temos aqui evidências fortíssimas de alguém que de fato deseja um avivamento e por que nós necessitamos de um avivamento. Nós vamos começar a exposição analisando a necessidade que temos de um avivamento. O que é um avivamento? Será que é uma reunião de oração? Será que é o que nós temos visto hoje nos canais, os teleevangelistas dizendo sobre a Bíblia e pregando? Será que é um mover estereótipo, um mover de cair, de unção e todo tipo de fogo estranho? Certamente não. Então nós
vamos ver aqui o porquê nós necessitamos de um avivamento. É interessante, é importante entendermos isso. Por que você deve orar por avivamento? Porque a igreja precisa de um avivamento. E depois nós veremos, com a ajuda de Deus, quais são as evidências de um verdadeiro avivamento. Porque, irmãos, se não tomarmos cuidado e termos a Bíblia como base, nós podemos cair no erro. O que será que é um avivamento? Vejamos, então, 3 lições que o texto mostra o porquê nós necessitamos de um avivamento. Eu quero convidá-los a olharem comigo o versículo 22. João, ele está discorrendo sobre aquela passagem onde Jesus, após ter andado sobre o mar, após ter feito a multiplicação de pães, ele vai e agora prega aquelas pessoas que estavam seguindo. Veja que a primeira lição aqui que nós identificamos é que tinha um alvo, um público muito grande que seguia Jesus. E nós já aprendemos que o avivamento não é e não pode ser evidenciado somente pelo número de pessoas. Porque se você sair fora aqui, eu não sei como que funciona aqui, mas na minha cidade, em cada esquina tem uma igreja. Isso será que é um sinônimo de avivamento? Veja o que eles estão pregando. Veja quem eles estão pregando. E por isso nós vamos ver agora a necessidade de um avivamento. Versículo 22 diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que não havia ali senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, versículo 23, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Meus irmãos, por que nós identificamos a necessidade de um avivamento? Veja que aquelas pessoas, elas estavam atrás de Jesus. Aquelas pessoas, podemos dizer assim, elas eram simpatizantes de Jesus. Talvez pela oratória, talvez pelos milagres que Jesus fizera. Se vocês notarem no versículo 2, do mesmo capítulo 6, se os irmãos lerem lá, vão ver que multidão seguiam Jesus, e numerosa multidão. Mas Jesus sabia por que eles seguiam ele. Jesus sabia o motivo pelo qual aquela multidão estava seguindo, pelos sinais que ele operava. E nós já aprendemos aqui que o sinal que Jesus fez era para apontar algo, e não necessariamente para mostrar, olha, eu sou um miraculoso, eu sou alguém que opera milagres. Certamente não. Então nós notamos que aquelas pessoas, elas estavam egoístamente atrás de Jesus. A primeira razão pela qual nós precisamos de um avivamento é que as pessoas, elas vivem egoístamente. Aquelas pessoas estavam buscando Jesus não por quem ele era, mas por aquilo que ele poderia fazer. E você concorda comigo que isso não é somente naquela época, mas nos dias de hoje também acontece isso? Afinal, por que você está aqui? Qual é o motivo de você vir à igreja? Por que você serve a Deus e o seu vizinho não? Por que você professa a fé em Cristo e diz, eu sou um cristão? Quais são as motivações do seu coração? Aquelas pessoas seguiam Jesus pelo sinal que ele fez, pelos pães. Talvez olharam para Jesus e disse, esse aí será o nosso rei, esse aí será o nosso libertador, esse aí será aquele que vai nos tirar dessa escravidão, desse império, dessa ditadura. Mas eles não consideraram quem estava ali. Irmãos, quando nós olhamos o relato de João, primeiro, João está descrevendo Jesus, a pessoa de Cristo. Quem é Jesus? Deus. Jesus é Deus, é o Verbo encarnado. No capítulo 14, ele diz, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, quando João diz que a multidão seguia Jesus pelos sinais que ele estava fazendo apenas, eles estavam dizendo, olha o que chamava a atenção da multidão. Aquela multidão vivia egoístamente. Elas queriam os prazeres, elas queriam o que Jesus poderia proporcionar para elas, e não necessariamente a pessoa de Cristo. Eles abandonaram tudo. Veja que eles foram para o outro lado do mar, e chegaram lá e perguntaram, mestre, nós estamos aqui, nós viemos aqui para assisti-lo, nós estamos aqui para vê-lo. Meus irmãos, hoje em dia, nós notamos a triste realidade de um ajuntamento de pessoas que vivem egoístamente, o culto antropocêntrico. Certa feita eu fui convidado para
pregaram em uma igreja e fizeram uma bela festa. Estava tudo muito bonito, de fato. As músicas, tudo muito bonito. Mas esqueceram de chamar uma pessoa para a festa. Jesus. Não tinha nada de Cristo. E se um culto não aponta para a pessoa de Cristo, certamente não temos um culto bíblico, porque o Espírito Santo é aquele que nos leva a Jesus. Lembram quando Jesus, antes de morrer, disse: quando o Consolador vier, ele vos fará lembrar. Não fala que vai pular, não fala que vai fazer isso, não é uma manifestação estereótipa. Ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Aquela multidão estava seguindo Jesus, não por quem ele era, não por quem ele é, mas por aquilo que ele poderia proporcionar, pelos sinais que Jesus realizava. As pessoas, então, vivem egoístamente. Não é triste você pensar que em muitos lugares, neste momento e amanhã, as pessoas cultuarão a um Deus que não é o Pai de Jesus Cristo? As pessoas cultuarão Mamon, Baal, Astarote, Dagon, Belial, Renfaz. Meus irmãos, o avivamento deve vir sobre uma cidade, sobre uma igreja, sobre as pessoas, um conjunto, porque essas pessoas, elas estão vivendo egoístamente. E certamente o avivamento não é obra humana. Ninguém pode agendar um avivamento, é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem manda, é Deus quem dá o avivamento à sua igreja, ao seu povo, porque há uma necessidade. Então, a primeira razão pela qual nós precisamos orar por um avivamento é porque as pessoas vivem egoístamente, a fim delas terem os olhos abertos. Se vocês lerem Isaías capítulo 6, o que diz? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes cobriam o templo, serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Isaías diz que quando vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque vi o Senhor. Você sabe quem está aqui? Você sabe quem era aquele? Cristo. E ali estava o Verbo encarnado. E o que o povo queria? Pão. Sinal, milagre, prosperidade. É isso que nós vemos hoje, infelizmente, em muitas igrejas. Qual é o real motivo de seguirmos a Cristo? Porque nós depositamos a nossa esperança nele. Mas ainda há, queridos, aqui, uma segunda razão pela qual nós precisamos de um avivamento. O povo, eles vivem egoístamente e também inutilmente. Veja comigo o versículo 27. Jesus, então, dá agora uma exortação a eles, dizendo: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A palavra trabalhai aqui é colocai o vosso coração. Primeiro, Jesus não estava proibindo de trabalhar, porque esse é um mandamento lá desde Gênesis. Do suor do teu rosto comerás. É assim que nós conseguimos o fruto do nosso trabalho, o pão. O que Jesus estava dizendo era: não coloquem o coração de vocês, a expectativa de vocês, o vigor de vocês neste mundo. Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, estava dizendo: olha, vocês estão vivendo inutilmente. Vocês não estão se atentando sobre a brevidade da vida. Aquelas pessoas, elas queriam o aqui e o agora. Lembra das palavras do apóstolo Paulo? E se nós depositarmos a nossa esperança em Cristo somente aqui e agora, somos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. Irmãos, eu quero alertar vocês, o avivamento deve vir para trazer a nós uma convicção de que nós temos uma microvida. Uma microvida. Recentemente eu fui pregar em um velório e aprendi algo interessante ali. Em todos os momentos que nós vivemos, nós temos que aprender. Fui pregar no velório do meu tio. Já com uma certa idade, estava ele no canto, tinha outro caixão no meio, e o outro lado tinha um outro caixão. 3 funerais. E após ter pregado ali, ter dito a realidade da vida daquelas pessoas, porque Salomão diz que é melhor estar na casa de luto, né? Não é assim? Do que ir numa festa, porque a pessoa tem a compreensão da vida, que a nossa vida é passageira. Meu tio estava de um lado, uma senhorinha muito idosa estava de um outro, e no meio estava uma criança. E a mãe, tamanha era a dor, ela não conseguia ficar em pé, teve que ser levada às pressas
ao hospital. Alguém conversando ali disse, por que ele morreu? Do que ele morreu? A criança tinha 6 ou 7 anos. Então, falaram os parentes, comentando. Estava brincando no parquinho, tropeçou, bateu a cabeça, começou a tremer e morreu. Aquilo me levou a pensar a fraqueza da nossa vida, a brevidade da vida. A morte vem para todos. A morte não escolhe status, a morte não escolhe idade, a morte não escolhe cor, ela simplesmente vem. E Jesus estava dizendo, trabalhai, coloquem o vosso esforço, não por aquilo que perece, vai passar. O pão que vocês querem vai murchar, vai morrer, vai sumir. Coloquem o vosso serviço, o vosso vigor, naquilo que subsiste para a vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15, ele diz, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. A palavra remindo os tempos, ali no grego, a ideia é aproveitando todas as oportunidades, porque os dias são maus, vivendo para a glória de Deus. Não é isso que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque, como disse um homem, já disse uma vez, uma vida só, e logo passará. E apenas aquilo que foi feito por Cristo permanecerá. Porque você precisa, eu preciso, nós precisamos de um avivamento. Porque a nossa vida é breve e nós não temos a compreensão de que um dia nós prestaremos conta diante do tribunal de Cristo. Hebreus 9, 27, irmãos, diz que ao homem está ordenado morrer somente uma vez e vindo depois disso, o juízo. Aquelas pessoas viviam inutilmente. Não tinha um sentido para elas viverem. Elas queriam Jesus simplesmente para saciar aquele momento. Por isso que Jesus diz, olha, trabalhai, não pela comida que perece, mas coloquem o coração de vocês naquilo que realmente tem sentido, naquilo que realmente faz sentido. Mas uma terceira razão pela qual nós precisamos de um avivamento é que as pessoas vivem cegamente. Olha comigo o versículo 28 ao 31. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Veja que as pessoas estavam cegas. Elas nem sabiam os motivos pelos quais elas seguiam Jesus. Se perguntarem para você nesta noite, por que você segue Jesus? Qual é a razão, a esperança da sua fé? O que você diria? Elas estavam com uma ignorância espiritual. O povo, irmãos, perece porque falta conhecimento. O avivamento deve vir para tirar a cegueira do povo, para dar a nós uma compreensão deste mundo, da pessoa de Cristo. Então, há uma necessidade real de um avivamento, porque as pessoas estão cegas. Mas elas ainda são o quê? Incrédulas. Olha comigo o versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim, vocês não são crentes. Vocês não creem. Creiam primeiro naquele que foi enviado. Essa é a obra de Deus. Não precisa ter nenhum feito. Não precisa ter nada desse tipo. Creia apenas. O avivamento é necessário para converter coração. Quando você ora por um avivamento, você está orando pelas almas perdidas. Alguém aqui já orou hoje. Nós devemos separar tempos para orar. Quando você lê as biografias, eu pelo menos me sinto envergonhado. As biografias dos grandes homens de Deus, como John Knox, quando diz, dai-me a Escócia, senão eu morro. Quem nunca ouviu falar de David Brainerd, de um jovem que morreu cedo, tossindo pedaços do corpo, porque estava num lugar orando pelos índios silvícolas, pela conversão deles. Por que vocês acham que homens de Deus como João Batista, Isaías cortado no meio por Manassés, João Batista com a cabeça entregue no prato, deram as suas vidas em prol do Evangelho? Porque elas amavam o reino de Deus, bem como as almas. O apóstolo Paulo também foi um homem assim. Ele entregou a sua alma como oferta a Deus, a sua vida como oferta a Deus. Por quê? Porque o povo é incrédulo. Você tem coragem de sair daqui dessa noite sem orar por um familiar seu que está perdido, que poderia estar aqui com você? Será que na lista da sua oração tem alguém que você dedica um tempo, Senhor, converta aquele coração?
Ela não sabe para onde que ela está indo. Está perecendo. Por isso Jesus estava alertando aquele povo. Vocês estão cegos. Vocês não sabem o que vocês perdem. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês não sabem a realidade. Meus irmãos, nós precisamos de um avivamento. O mundo considera loucura o que para nós é vida. Por isso que Paulo diz que o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque, de fato, nós cremos em um homem que veio ao mundo, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e hoje nós estamos aqui. Passamos o que passamos, sofremos o que sofremos, mas continuamos dando graças e glória a Ele, porque nós cremos na pessoa de Cristo. Mas aquelas pessoas, elas estavam cegas, e Jesus estava alertando que elas voltassem os seus olhos para o que de fato é verdadeiro. Agora nós vimos a necessidade. Agora o texto vai apresentar, João muda agora a narrativa para as evidências pelas quais Jesus estava querendo mostrar que nós necessitamos de um mover do Espírito Santo. E como que você vai identificar isso? Talvez o que nós temos visto hoje no Brasil como título de avivamento não passa mais de um emocionalismo. O que de fato é um avivamento? Como eu tenho um coração avivado? O que eu posso fazer para isso? Primeira lição que nós temos aqui, irmãos, é que o verdadeiro avivamento, ele é evidenciado pelo contentamento em Cristo. O contentamento em Cristo. Veja comigo o versículo 32. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A palavra grega aqui, quando diz jamais, é uma partícula negativa, que diz de modo nenhum, de maneira nenhuma o que vem a mim vai ter fome. De maneira nenhuma o que vem a mim terá sede. As evidências de um coração avivado e de um avivamento verdadeiro é que essa pessoa se contenta na pessoa de Cristo. Ela chega numa igreja, ela não se contenta com oba-oba. Ela não quer qualquer palavra, ela quer Cristo. No púlpito dos puritanos, antigamente, tinha uma frase assim: Senhor, mostra-nos Cristo. Tem que ter Cristo. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. Jesus, em outras palavras, está dizendo: olha aqui, está aqui. E sabe o que ele diz? Ele corrige a ideia das pessoas que acharam que Moisés que deu o pão. Ele corrige essa ideia. Ele diz: não foi Moisés quem deu esse pão. O verdadeiro pão é meu Pai quem vos dá. Estava ali, queridos, o verdadeiro pão. Estava ali o verdadeiro maná. Estava ali a pessoa, a única pessoa capaz de preencher o que Agostinho de Hipona diz, o vazio do coração humano. O pregador John Piper disse algo interessante, que se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. Se você entrou aqui nesta noite, por mais pobre que você seja, por mais sofrimento que você passe, mas você deposita a sua fé na pessoa de Cristo, eu quero te assegurar que você é a pessoa mais bem-aventurada deste mundo. Pessoa mais feliz, ditosa. Porque você tem o seu contentamento na pessoa de Cristo. Um avivamento, irmãos, é evidenciado por isso. A pessoa, ela quer Cristo. De todas as formas, de todos os jeitos, ela quer Cristo, ela vai atrás de Cristo, não por aquilo que Cristo pode proporcionar, mas pela pessoa de Cristo. Ela quer Cristo porque ela evidencia que Cristo é a única pessoa capaz de suprir as suas necessidades. Algumas pessoas dizem que Cristo é tudo o que precisamos. Eu discordo, porque Cristo é tudo o que temos. Não temos nada além de Cristo. Tudo fora de Cristo é passageiro. Tudo fora de Cristo é um absurdo. Nele nos movemos, existimos e vivemos. É por Ele que estamos aqui. A igreja subsiste porque Cristo está vivo. Vocês podem ler os maiores filósofos, Aristóteles, pode ler Platão, pode ler Agostinho, mas nenhum deles diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo é tudo, irmãos. E no avivamento tem que ter esse aspecto, essa sede. Lembra do Salmo 42? Salmista: Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Um coração avivado, ela quer Cristo.
Ela não se contenta, sabe, com qualquer coisa. É que é Cristo. Cristo tem que ser exposto ali, tem que ser pregado, tem que ser cantado dia após dia. Ela ora, desejando mais de Cristo. O salmista ali faz uma analogia. Assim como a corça, porque ele estava no lugar sedento, árido. Ele vê uma corça correndo. E a corça tem o olfato aguçadíssimo. Quando sente o cheiro da nascente da água, ela sai correndo naquele deserto, atrás da água. E ele diz assim, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Você suspira por Deus? Você suspira pelo pão vivo que desceu do céu? O que mais te falta? A vida do Filho do Homem veio aqui e foi entregue em prol dos seus pecados. Meus irmãos, um avivamento é evidenciado quando nós, de fato, amamos e temos o contentamento na beleza, na pessoa de Cristo. Vocês já devem ter ouvido o Salmo 23 muitas vezes. O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Não é assim? Nada me faltará. E muitas pessoas pregam esse texto erroneamente. Mas nós não podemos enxergar aquele texto assim. No hebraico, quando o salmista está expressando, o Senhor é meu pastor, e o Projeto Sola trouxe a música que dá a ideia ali muito bem. Se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho mais falta de nada. Ele é tudo. Ele é tudo, ele é o meu contentamento. O salmista está dizendo assim, ó, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele está dizendo que o contentamento dele é o seu pastor. Meus irmãos, Cristo é nossa exclusividade, não somente a nossa prioridade. Por isso que você e eu, nós estamos servindo não a qualquer Deus, mas o verdadeiro Deus. E nós devemos adorá-lo de todo o coração, de todo o nosso coração, e toda a nossa vida devemos entregar a Ele o louvor e a glória que lhe é devida, porque de fato Ele é tudo. Então, quando vocês evidenciarem que numa igreja, numa cidade, a pessoa de Cristo é exposta, pode ter certeza que de fato é um avivamento. Mas sem Cristo não há avivamento, porque Cristo é tudo. Nos avivamentos, por exemplo, em País de Gales, em 1904, os evangelistas saíam às ruas dizendo Cristo, 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 as pessoas se convertiam. O que hoje nós ouvimos? Toma a sua chave, cura de caroço, toma isso, toma aquilo, nosso Deus cura, Ele prospera. Mas esse não é o real sentido do evangelho. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo assim, olha, o que eu posso oferecer para vocês? Eu. Foi esse discurso que muitos abandonaram. O que os discípulos e as pessoas fizeram? Saíram. Depois, se vocês lerem o relato de João 6, vocês vão ver que Jesus olha para os discípulos e diz, e vocês? Não vão também? Em outras palavras, eu não mudarei o discurso da mensagem. É essa, eu sou o pão da vida. E foi por essa expressão que as pessoas o abandonaram. Foi por essa declaração, eu sou aquele que pode alimentar a sua alma, saciar a sua sede, tirar você dessa prisão. É como se ele dissesse lá em João 8:58, quando disse aos fariseus, o pai Abraão, quando me viu, se alegrou. Os fariseus pegaram pedra e disseram, como tu pode dizer isso? Tu não tem nem 50 anos. E ele olha e diz, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Estava ali, queridos, o verbo encarnado. Estava ali aqueles que os profetas morreram. Estava ali o verbo de Deus, o Cristo poderoso. Estava ali aquele que o Salmo 24 diz, levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará aí o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos estava ali. Estava ali o verbo de Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Dr. Billy Graham diz algo muito interessante. Ele diz, o maior acontecimento no mundo não foi quando o homem pisou na lua, mas foi quando Deus pisou na terra. Deus estava aqui. Tem mais algo que isso? Mais poderoso, mais impactante que a pessoa de Cristo. Por isso, um verdadeiro avivamento é evidenciado pelo contentamento. Se contente na pessoa bendita de Cristo. Mas um segundo aspecto, que um avivamento ainda é evidenciado, é que o que é proporcionado no avivamento verdadeiro é a mente da pessoa. A pessoa olha, tem o seu contentamento em Cristo.
Olha o versículo 37 e 38, o que Jesus diz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O verdadeiro avivamento prega o evangelho. Fala assim, olha, aqui, a nossa esperança não está no aqui e no agora. Você sabe o que deve contentar o seu coração? Efésios capítulo 2. Se você lê aquilo e não comover o seu coração, não sei mais o que pode fazer. O apóstolo Paulo escrevendo, estava nós, mortos, em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. A palavra grega ali é necros, necromante, nós não temos vida. Nós não tínhamos vida, e ele veio sobre nós, assim como ele diz, Lázaro, vem para fora. Houve um dia que Deus chamou você, vem para fora, chamou especificamente seu nome. Você não veio porque é bonzinho, você não veio porque você, olha, eu quero ir. Nós estávamos mortos, mas houve um dia que essa voz rompeu a surdez do seu coração e te trouxe. Um avivamento, queridos irmãos, é mostrado a beleza do evangelho. É pregado o evangelho. Nós não podemos esperar um avivamento, não podemos evidenciar um avivamento sem o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é tudo. Por isso que ele diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando nós descansamos nisso, quando nós entendemos isso, quando nós meditamos nisso, que nós um dia tivemos o nosso nome chamado por aquele que não esquece um dos seus. Como já foi dito aqui nesta noite, foi atrás de nós como ovelha, estava perdido. Nós estávamos perdidos, ele veio. Por que não chamou pessoas melhores que nós? Por que não atraiu o seu vizinho? Por que não atraiu o seu primo, uma pessoa intelectualmente melhor? Ele te escolheu. E é por isso, irmãos, que nós devemos pregar o evangelho, sair às ruas. Olha, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Chega no seu irmão, no seu primo, no seu tio que ainda não é convertido e apresenta a pessoa de Cristo. Lembram de Filipe? João Batista, quando vê Jesus, mostra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali é um avivamento. Por quê? Porque depois Filipe chega em Natanael, corre e diz, Natanael, rapaz, você não sabe quem eu vi. A lei de Moisés disse e ele está aqui. Natanael, um tanto incrédulo, diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o que Filipe diz? Venha e veja. Você já chegou no seu familiar? Eu encontrei a verdadeira paz que eu precisava. Eu encontrei a água da vida. Eu encontrei a luz do mundo. Eu encontrei aquele que estava, aquele que veio para mim e se revelou a mim. Eu encontrei tudo aquilo que eu precisava. E aí quando você se depara, foi ele que abriu seus olhos, ele tirou as cortinas para você enxergar a beleza do evangelho. Por isso que nós cremos na graça irresistível. Não tem como um pecador olhar para a beleza de Cristo e não se arrepender. Portanto, prega o evangelho. O avivamento poderá vir nesta cidade. Nós não podemos nos contentar em ler somente Edwards. Nós não podemos contentar ler apenas Ivan Roberts. Nós precisamos, irmãos, marcar a nossa geração pregando o santo evangelho, porque é Deus quem atrai. Lembra de João 6,44? O que Jesus diz? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e jamais o lançarei fora. E eu vou trazê-lo para mim. A palavra trouxer ali é a mesma ideia de Pedro, quando lançava a rede no mar. Quando Pedro lançava a rede no mar e trazia os peixes, assim nós fomos atraídos. Não é que nós fomos arrastados pelo cabelo, nós fomos convencidos pelo coração. Por isso que quando você prega o evangelho, ora por um avivamento. Senhor, aviva essa cidade, aviva a tua igreja, aviva corações. Você está dizendo ao Senhor, apresente-se a Ele, de forma mais gloriosa que o Senhor possa fazer. Porque de fato, irmãos, Cristo é tudo. Eu me lembro quando eu trabalhei numa empresa, no ano de 2014, 2015, marcou a minha vida numa situação onde que eu encontrei uma mulher, ela trabalhava numa ONG. E aí, eu, conversando com ela, ela disse, olha, na verdade, eu sou a ONG, porque eu realizo sonhos. Disse, interessante, me conta mais um pouco sobre isso. Ela diz assim, olha,
Eu vou até a pessoa, alguém me escreve, eu tenho um site, alguma coisa, e a pessoa recebe um diagnóstico que vai ter poucos dias de vida. E ali ela me escreve dizendo, olha, eu quero conhecer um jogador famoso. Ou se não, se for amputar a perna, eu quero correr no Morumbi, na Vila Belmiro, no Pacaembu, ter alguma coisa assim. E aí eu achei interessante. Ela disse, então, o meu objetivo, o meu papel é realizar sonhos. Automaticamente eu pensei comigo, se eu fosse morrer amanhã, qual seria o meu pedido? Qual seria o meu desejo? Qual seria o seu pedido? Qual seria o seu desejo? Você deseja de fato um avivamento? Você ora por um avivamento? Ou seu mundo, a sua vida está somente aqui agora? Irmãos, o mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que nos espera é algo glorioso. Quando desfrutarmos de fato de um poderoso avivamento, o nosso coração deverá se encher de gozo, de alegria, porque está aqui a família de Deus. Você sabia que a família de Deus é mais importante que a família terrena, a família física? A família de Deus é a família onde nós abrimos os nossos corações, onde nós somos recebidos com alegria, onde nós trazemos os nossos anseios, as nossas dificuldades, somos amparados. Por isso que aqui, hoje, há uma festa. Olha para vocês verem como que nós, pecadores, errantes, podemos agradar um Deus tão santo, que Abacuque 1,13 diz que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, que Salmo 7 diz que ele se ira todos os dias. Isaías, quando vê, ele traz um oráculo de maldição, ai de mim, ouvi o Senhor, e como que o seu louvor, a sua adoração, a sua pessoa pode subir a Deus como um ato que vai chegar a ele a sua narina com uma água agradável. Por quê? Será que é porque você canta bem, prega bem? Não. Em Isaías capítulo 6, que eu disse aqui, é dito ali sobre os serafins. Eles não ousam pousar no lugar. Isaías diz que eles não ousam nem mesmo olhar, tamanha reverência da santidade de Deus naquele lugar. E como que eu e você, estando aqui, Deus aceita a nossa oração? Deixe-me dizer algo. A sua adoração a Deus, a minha adoração a Deus, ela chega a ser mais profunda do que a dos serafins. Sabe por quê? Porque Deus, Cristo Jesus, não derramou o seu sangue pelos serafins, derramou pela igreja. E quando nós cantamos, nós adoramos, estamos aqui reunidos, sobe o aroma para Deus com o aroma de Cristo Jesus. Por isso que quando rompe um avivamento numa congregação, numa cidade, Deus se alegra. É pessoas cantando, louvando, exaltando a pessoa bendita de Deus. Meus irmãos, nós necessitamos de fato de um avivamento, trazer pessoas perdidas neste mundo para esta família. Convidar os pecadores, pedir a Deus que abra o coração, assim como ele fez com Lídia, para que Lídia atendesse as coisas que Paulo dizia. Mas, por fim, queridos irmãos, chegando aqui ao final, um verdadeiro avivamento é evidenciado por uma obra segura. Não é um mover emocional. Se vocês pegarem a história, a biografia de Edwards, quando ele viu aquele cenário de pessoas pegando na coluna do templo, quando ele viu pessoas chorando, chegaram a ele e disseram, Senhor Edwards, o senhor viu o que aconteceu? Ele disse, eu só saberei se de fato foi verdadeiro quando eu ver essas pessoas nas ruas, nos trabalhos, e não somente em um momento. E por isso que um verdadeiro avivamento é evidenciado por uma obra segura, e não é nossa. Porque Isaías diz que as nossas obras são trapos de imundícia perante a Deus. Jó, capítulo 4, diz que Deus vê imperfeição até nos anjos. Como nós podemos atrair e agradar, impressionar um Deus todo-poderoso? Somente pela obra de Cristo. Veja comigo o versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, aqui nós temos a segurança. Quando nós desfrutamos de um avivamento, nós temos que ter ideia em quem nós estamos seguros. Pode vir a morte, pode vir doença, pode vir tribulação, o seu coração continuará aquecido, porque aquele que te salvou é aquele que te segura.
é aquele que não te deixa tropeçar, é aquele que te guarda, é aquele que te protege. Por isso que Paulo, quando ele é cheio do Espírito Santo, em Gálatas 2:20, ele diz: agora não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, a obra de Cristo é segura. Um avivamento, quando irrompe uma cidade, um lugar, ela traz segurança à pessoa. A pessoa passa a viver com contentamento na pessoa de Cristo. Ela passa a viver Cristo, ela quer Cristo. Será que hoje nós temos visto isso? Será que no trabalho nós podemos evidenciar uma pessoa, chega diante de você e diz: esse aí é um cristão verdadeiro? Lembram de Mateus capítulo 5, Jesus no Sermão do Monte, que as vossas boas obras brilhem diante dos homens, para que o vosso Pai Celestial seja glorificado. O avivamento não é emocional apenas. É claro que traz a nós uma comoção, quebrantamento, choro, mas não passa só disso. Vai além disso. É uma vida lá fora. É uma devoção a Deus. Por isso que Jesus estava ensinando aquele povo: olha, eu não me impressiono com números. Eu não me impressiono com o que vocês falam. Quero saber se de fato vocês me amam. E uma certa feita ele diz: os homens, esse povo, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que você ama a Deus mesmo? Será que você pode ser chamado alguém como Abraão, amigo de Deus? Será que você está orando por um avivamento, mas o seu coração nem sequer está aquecido? Será que você tem buscado outras coisas, outra pessoa, algo para preencher seu coração que não é Cristo? Como Deus pode avivar o teu povo? Lembra da música? Começar em mim. Começar em mim. Irmãos, que Deus nos ajude a termos sede desse Deus Todo-Poderoso, a chegarmos num culto com reverência a Ele, a prestarmos a Ele o louvor que lhe é devido, a bater continência, como John Wesley dizia: levanto pela manhã, bato continência ao capitão da minha salvação e pergunto quais são as suas ordens para hoje, Senhor. Você faz isso quando você acorda? Eu quero glorificar o meu Deus de toda forma. Lá no meu trabalho eu quero ser luz do mundo. Lá na empresa que eu trabalho eu quero ser sal da terra. Na rua, na sociedade eu quero expressar Cristo. Alguém já disse que Deus não precisa das nossas obras, mas o nosso vizinho sim. Ele precisa ver quem é esse Cristo que tanto pregamos, falamos e dizemos que amamos. Você já parou para pensar quando você diz: Pai, santificado seja o teu nome? As duas orações mais perigosas que podemos fazer: Pai, santificado seja o teu nome, e Senhor, faça-me como Cristo. Quando nós oramos assim, nós nem sabemos o que estamos pedindo. É Deus te colocar no lugar, dificuldade, é lá seu caráter vai ser treinado. É lá que o mover do Espírito vai trazer a você a compreensão, vai lapidar o seu coração, vai trazer a você a real motivação de você servir a Deus. Se Deus apertar a corda um pouco, um avivamento verdadeiro, a pessoa pode passar o que for. Lembram de Pedro? Pedro escrevendo aos cristãos que estavam sendo perseguidos por Nero, os cristãos sendo martirizados, mortos ali por leões famintos, que entravam na arena e comiam os cristãos vivos. E os cristãos o que faziam? Cantavam, adoravam a Deus. Jovens, nós precisamos de uma geração que marca este cenário, onde escândalos são evidenciados na mídia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, jovens. Seja como Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, em uma sinagoga, em um lugar, ele falava e ninguém tinha a coragem de contradizê-lo. Tamanha eloquência que aquele jovem tinha. Falava pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, não se contentem com biografias. Eu já fiz essa oração: Senhor, eu não quero mais saber de biografias. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero, de fato, ter a minha vida integralmente neste mundo que louve o Senhor, que te agrade. Lá na empresa que você trabalha, na sociedade, na família, expresse isso. Meus irmãos, quando nós temos um coração avivado e recebemos um avivamento, essa obra é segura. Agora eu disse aqui, já estou terminando, aspectos de alguém que amou a Deus, que amou a Cristo. Poderíamos trazer aqui vários argumentos. Abraão, falei, apóstolo Paulo, Pedro. Mas se eu te mostrar na Bíblia,
Eu quero que você leia, por favor, que alguém que disse isso, se nós sairmos daqui sem notar isso hoje, de alguém que disse da pessoa de Cristo, olha quem disse, Mateus capítulo 3, versículo 16, abram comigo lá, por favor. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós falamos aqui de homens, né? Agora vamos ver quem fez uma declaração sobre a pessoa de Cristo. Mateus capítulo 3, 16 e 17. Diz o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha o versículo 17 agora. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus se compraz na pessoa de Cristo. Há como sairmos aqui nesta noite sem se quebrantar disso? A Trindade é intrínseca. A Trindade, nada pode preencher a Trindade, a Santíssima Trindade. Mas Deus, na pessoa de Cristo, Ele se alegra, Ele se compraz. Como você pode sair daqui nesta noite sem se alegrar por ter Cristo? Quando nós, irmãos, desfrutarmos de um avivamento, Cristo será suficiente. Porque Ele não é apenas, como eu disse, tudo o que precisamos, mas de fato, tudo que temos. E eu quero terminar lendo com vocês um cântico que está em Lucas, capítulo 2, versículo 25. O cântico de Simeão. Olhem comigo lá, abram comigo, e aí a gente finaliza. Um verdadeiro avivamento, ele é seguro na obra de Cristo. Não é pelas nossas forças, nossos méritos, mas por aquele que efetua todas as coisas. E esse cântico deve sair também da nossa boca, e não somente com Simeão. Diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Veja, o Espírito Santo estava sobre ele. Um homem cheio do Espírito Santo. Veja que alguém cheio do Espírito Santo não é que cai, que sobe, que a gente vê por aí, né? É uma coisa maluca, né? O nego sobe e vira um quebra-pau danado. Não é isso. Cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com ele? Revelaram ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele estava esperando isso. Versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-os no braço, dizendo: olha a oração desse homem. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eu fico imaginando aquele homem velhinho, já tinha visto de tudo, mas quando ele pega Cristo nos braços, ele diz: basta, acabou, tudo que eu precisava ver, eu vi. Será que você pode dizer isso aqui nessa noite? Será que você pode orar por um avivamento? Senhor, só Cristo, solos Cristos. Na reforma, tivemos um avivamento. E qual foi um dos focos dele? Solos Cristos. Não há ninguém, não precisamos de nada, só Cristo é suficiente. Por isso que o apóstolo Paulo, dizendo e explanando ali aos romanos, diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da ciência como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor é quem foi o seu conselheiro. Quem deu a ele primeiro para que depois possa lhe retribuir? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Quero convidar o Daniel, ore por nós, meu irmão, aqui. Santíssimo Deus, como somos carentes de Ti, Pai. Somos por vezes, sim, egoístas, inúteis e cegos na Tua obra, Senhor. Mas como queremos nos contentar em Teu Filho Jesus Cristo? Ó Deus, por vezes, de fato, somos como ovelhas perdidas. Mas, Senhor, Tu és o nosso bom pastor e não deixará que nenhum daqui se perca. Ó Deus, que o Senhor faça com que esta palavra que nós ouvimos frutifique em nosso coração, que a nossa mente seja mudada
e que nós finquemos os nossos pés na rocha segura que é Cristo, Senhor. Ó Deus, como precisamos de jovens fortes na tua obra, valentes, ó Pai, que peçam não para que fujam dos sofrimentos, mas que peçam como a igreja de Atos intrepidez para pegar a tua palavra a tempo e fora de tempo. Ó Deus, pedimos-te que o Senhor nos fortaleça ao sairmos daqui nesta noite para a honra do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.